O dia foi intenso também na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O repórter André Anelli acompanha e conta, claro, as informações, traz as informações, a começar pelo projeto que proíbe a progressão de pena para os condenados por homicídio qualificado, estupro e outros crimes hediondos. Pela decisão, as penas para esses crimes terão que ser cumpridas integralmente em regime fechado. É isso, André. Bem-vindo. Boa noite. É isso mesmo, Tiago. Obrigado. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O projeto aprovado pela CCJ altera a lei dos crimes hediondos e a lei de execução penal para estabelecer que as penas previstas para alguns dos crimes classificados como hediondos sejam cumpridas integralmente em regime fechado. O condenado não vai ter possibilidade de progressão de regime pro semiaberto ou para o regime aberto em casos como homicídio, também estupro, epidemia com resultado morte, favorecimento da prostituição ou de exploração sexual de criança, adolescente, também sequestro de menor de idade, tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente, genocídio, induzimento a suicídio ou mutilação e ainda liderança de organização criminosa. Essa proposta é do senador Flávio Arnes, com parecer favorável do senador Marcos Rogério. O relator também incluiu na classificação de crimes hediondos aqueles previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. A gente relembra também que, em 2009, o Supremo Tribunal Federal já havia considerado como inconstitucional o trecho de lei dos crimes hediondos que impedia essa progressão da pena nesses casos. De acordo com o STF, isso violava o princípio constitucional da individualização da pena, que significa que o juiz deve ter autonomia para fixar algumas condições de cumprimento da pena que sejam adequadas à recuperação social do condenado. Durante a votação do projeto, hoje, o senador Sérgio Moro disse entender que o projeto não contraria esse espírito da decisão do STF em 2009. A meu ver, aquela decisão do Supremo lá atrás, que decidiu pela inconstitucionalidade, teve muito a ver com o fato do tráfico de drogas estar equiparado como crime hediondo, e o Supremo tem entendido que era inconveniente o cumprimento integral em regime fechado, porque até você tem grandes e médios e pequenos traficantes. E para o pequeno traficante, o regime integralmente fechado talvez não fizesse muito sentido. Mas em relação a assassinatos, homicídio, feminicídio, estupro, crimes contra crianças, adolescentes, eu acho que há um espaço para que nós tenhamos a definição de um regime aqui carcerário mais duro, com cumprimento integral de pena. E depois dessa aprovação na CCJ, o projeto agora pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, a não ser que exista algum recurso para que esse projeto passe pelo plenário aqui do Senado antes. O recurso precisa ser assinado por pelo menos 9 senadores e o prazo para a apresentação desse recurso é de até 5 dias úteis. Tiago. Entendimento da CCJ também, André, os desvios de verbas da saúde e da educação também devem ter penas mais duras, é isso? É isso mesmo, a CCJ também aprovou um projeto de lei que cria o crime de peculato qualificado, que é quando a apropriação ou desvio de verba for de recursos que seriam destinados a áreas como, por exemplo, da educação, da saúde ou da seguridade social. A pena estabelecida nesses casos é de 4 a 16 anos de prisão e pagamento de multa. O texto também prevê essa mesma pena no caso de crime de responsabilidade quando for praticado por prefeitos. O projeto é de autoria do senador Vanderlan Cardoso, que afirmou que a ideia da medida surgiu diante das graves denúncias de desvio de dinheiro público durante a pandemia da Covid-19. Nós precisamos aumentar essas penas para quem desvia dinheiro público em determinadas áreas. Toda área é prioritária, mas principalmente saúde, educação, assistência social é onde o pessoal mais age, aqueles que cometem esses crimes.
Agora, caso não tenha nenhum recurso para votação em plenário, esse texto também segue para a Câmara dos Deputados. Tiago. André, e um outro ponto, a gente já falou disso aqui nos últimos dias, a proibição de celulares nas escolas, que já tinha sido aprovada pela CCJ, é tema de análise no plenário do Senado, é isso? É isso mesmo, Tiago. Ainda existe essa expectativa de que seja votado no plenário do Senado, inclusive o plenário está lotado aqui, está cheio de congressistas, e existe essa expectativa realmente de que haja a votação do projeto que estabelece aquela proibição do uso de aparelhos eletrônicos, principalmente de celulares e tablets, nas salas de aula e também no recreio para todos os estudantes, exceto quando esses aparelhos forem utilizados em atividades pedagógicas autorizadas pelos professores. Esse texto foi aprovado na semana passada na CCJ, só que da Câmara dos Deputados, e o relator, o senador Alessandro Vieira, agora aqui no Senado, pediu urgência para esse projeto, e esse pedido de urgência foi feito na última terça-feira, no dia de ontem. O ministro da Educação, Camilo Santana, ele pediu a Pacheco, que foi justamente então que é o presidente do Senado, quem acabou atribuindo a relatoria desse projeto a Alessandro Vieira, prioridade para esse projeto. O objetivo do governo, com essa urgência toda e, consequentemente, com a medida, é que ela esteja válida em todas as escolas do Brasil no início do próximo ano letivo. Só que existe aqui nesse momento, Tiago, um atropelo em relação a outras medidas, principalmente de ordem econômica, que precisam ser votadas pelo Congresso Nacional. Por isso, ainda não é possível garantir que essa medida especificamente relacionada à educação seja votada hoje ou não aqui na casa. Pois é, estaremos de olho, claro, nessa discussão também sobre o celular nas escolas. André Anelli com as informações da CCJ. Bom trabalho para você. Mais um giro com os nossos comentaristas, começando com os temas jurídicos, né, Cristiano Vilela? Nesse momento, a CCJ faz toda essa discussão, inclusive no primeiro ponto que o Anelli traz, em relação a crime hediondo, para quem comete alguns tipos de crime, progressão de pena que pode ser amenizada, não teria progressão de pena para quem comete esse tipo de crime. Agora, isso vinga, porque é na CCJ, mas isso vinga, isso vai para frente? Pois é, eu acho bastante difícil, viu? Nós tivemos, inclusive, a fala do senador Moro, que já fez menções a determinadas decisões que o próprio Supremo Tribunal já fez, no sentido de considerar inconstitucional esse tipo de diferenciação. Então, eu vejo que é algo bastante difícil. Muitas vezes são temas que podem ser usados politicamente, que podem atender aí os clamores, os anseios da sociedade, mas que, na prática, são de grande dificuldade para serem implementados e colocados em prática. Dora, o que chama a atenção é que essas matérias acabam sendo discutidas quando o Congresso está debruçado em pautas econômicas, né? Por mais que se defenda algum ponto como esse, mas muitas vezes isso passa despercebido. Pois é, eu concordo com o Vilela, acho que é difícil e tenho outra dúvida, né? Claro que o Congresso, nessa questão da criminalidade, faz a parte dele, que é legislar. Mas eu tenho muita dúvida se essa questão só de endurecimento de pena é o único instrumento, né? Se isso se reflete exatamente num receio do criminoso, ou mesmo do corrupto, né? Porque temos essa outra questão aí, que é o endurecimento também para quem comete o peculato, desvio de dinheiro público, se isso desestimula sozinho. Claro que é um instrumento, é uma parte, mas, e também como fazendo referência ao que falou o juiz, e gente, que juiz, o senador Sérgio Moro, de repente, ainda que passe, isso vai bater de novo, como a gente sempre viu no Supremo, e se já tem um entendimento de que é inconstitucional, pelo menos em parte, dificilmente passaria de, a menos que, sei lá, né? Congresso mude o entendimento, tem mudado diversas vezes.